Você sabe a diferença na classificação das multas entre leve, média, grave e gravíssima? Esse é o assunto de hoje no nosso vídeo. Meu nome é João Comer, advogado especialista em questões de trânsito, e esse é o nosso canal de Direito de Trânsito. No vídeo de hoje vamos falar sobre a classificação das multas de trânsito. A classificação das multas de trânsito são importantes para que os motoristas possam entender a gravidade das infrações cometidas e, consequentemente, as penalidades que serão aplicadas. As multas de trânsito estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, e são divididas em 4 categorias, de acordo com a sua gravidade e consequência. É importante destacar que a multa não é a única consequência imposta ao motorista infrator. Conforme previsto no artigo 256 do CTB, tem outras medidas punitivas que podem ser aplicadas. Lá no artigo 256, ele fala que a autoridade de trânsito, na esfera de competência estabelecida no Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nelas previstas das seguintes penalidades. E aí ele elenca as penalidades: a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da carteira nacional de habilitação, a cassação da permissão para dirigir, a frequência obrigatória em cursos de reciclagem. E aí ele fala no parágrafo 1º que a aplicação das penalidades previstas no Código não elide as punições originárias. Ele fala assim, bonitinho, de ilícitos penais decorrentes do crime de trânsito, conforme disposição em lei. A primeira categoria aqui de multa é a leve, que é aplicada para infrações consideradas menos graves. Algumas das infrações que se enquadram nessas categorias são estacionar o veículo em local proibido, não usar o cinto de segurança, conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização, tem uma luzinha queimada, você acha que não dá nada? Dá sim. A multa leve tem um valor baixo e não gera pontos na carteira de habilitação. A segunda categoria de multa é a média, que é aplicada para infrações um pouco mais graves. Algumas das infrações que se enquadram nessa categoria são estacionar o veículo em fila dupla, não dar preferência ao pedestre na faixa de pedestre, conduzir o veículo sem licenciamento com a documentação atrasada, entre outras. A multa média tem um valor um pouco mais alto do que a leve e gera 4 pontos na carteira de habilitação. No finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho mais. A terceira categoria de multas é a grave, que é aplicada para infrações mais graves e que colocam em risco a segurança do trânsito. Algumas dessas infrações que se enquadram nessa categoria são ultrapassar no local proibido, conduzir o veículo com pneus carecas, dirigir em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Então a multa grave tem um valor alto, gera 5 pontos na carteira de habilitação, o que já é um grande problema. Por fim, aqui sobre as categorias, a quarta categoria de multa é a gravíssima, que é aplicada para infrações muito graves e que representam um grande risco para a segurança no trânsito. Algumas dessas infrações que eu posso dar como exemplo aqui é dirigir sob efeito do álcool, que a gente já falou em outro vídeo, álcool e outras substâncias psicoativas, lógico, disputar corridas, conduzir o veículo em estado de embriaguez, ultrapassar em local proibido com risco de acidente, entre outras questões que o Código prevê. A multa gravíssima tem um valor mais alto, gera 7 pontos na carteira de habilitação e pode levar à suspensão da carteira de habilitação, além de outras penalidades. Em resumo, as infrações aqui são classificadas em 4 categorias de acordo com sua gravidade: leve, média, grave e gravíssima. Cada uma dessas categorias possui uma pontuação específica que varia de acordo com a natureza da infração, além de um valor ser pago com uma multa. Então vamos trazer aqui novamente. Leve é as que resultam danos menores,
caso o motorista não tenha infração igual nos últimos 12 meses, a multa é passível de reversão em advertência escrita. A média, multas graves têm penalidade maior que as multas leves. Grave e gravíssima. Essas multas têm um valor maior e, consequentemente, têm uma pontuação maior na carteira de habilitação. Em alguns casos, poderá o condutor ter seu direito de dirigir cassado. Dessa forma, os valores das multas são determinados com base nesse grau de gravidade. Então, vamos aqui repassar eles. A multa leve, uma média de R$ 88,38 com 3 pontos na carteira. A média de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. A grave, a média de valor de R$ 195,23 com 5 pontos na carteira. E a gravíssima, uma média de R$ 293,47 com 7 pontos na carteira. É importante ressaltar que, além das multas, as infrações de trânsito podem gerar outras consequências, como a suspensão da carteira de habilitação, a apreensão do veículo e até mesmo a prisão em casos de crime de trânsito. Por isso é fundamental que os motoristas respeitem as regras de trânsito e sejam responsáveis ao volante, evitando colocar em risco a sua própria vida e a dos demais usuários das vias públicas. Então, respeito é sempre necessário no trânsito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa dessa informação. Dá um like aqui no canal e fica antenado que a gente sempre traz os assuntos mais atuais sobre o direito de trânsito. Até a próxima, pessoal!